Colossenses capítulo 1, vamos ler a partir do verso 9. Nós iniciamos uma série sobre a epístola de Paulo endereçada aos Colossenses. Aliás, hoje no culto matutino conversamos sobre os versos 3 a 8 e agora vamos nos ocupar com os versos 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Muito bem, estamos conversando sobre Colossenses capítulo 1, a partir do 9º versículo. Meus irmãos, eu quero destacar que existe certa compatibilidade entre os cristãos colossenses e nós, cristãos jundiaenses. Eu comentei isso hoje de manhã, mas quero reafirmar isso. A cidade de Colossos ficava no vale do rio Lico, em um distrito montanhoso a cerca de 160 quilômetros de Éfeso. As cidades vizinhas de Laodiceia e Hierápolis ultrapassavam a Colossos em escala de importância. Nós que vivemos em Jundiaí, também habitamos numa cidade que está no meio de outras cidades que têm mais expressão, Campinas e a própria capital do estado, a cidade de São Paulo. Outro aspecto da compatibilidade que existe entre os cristãos colossenses e nós, cristãos jundiaenses, é o perigo da falsa doutrina. Aliás, essa ameaça, esse perigo envolve não apenas nós jundiaenses, mas todos os cristãos em geral. A heresia colossense foi uma mistura de diversas religiosidades. Foi uma mistura de cristianismo com judaísmo, com filosofia grega. Foi um fenômeno do ponto de vista religioso de sincretismo. E nós enfrentamos o mesmo perigo, porque não é raro você encontrar cristãos que incorporaram na sua cosmovisão elementos que são estranhos aos valores da Sagrada Escritura. Não é incomum você encontrar cristãos que se comportam na prática como budistas, como hinduístas, que imaginam que existem realidades como karma e retribuição e outras realidades. Então, o perigo da falsa doutrina que ameaçava os colossenses também nos ameaça hoje. Daí a importância de estarmos sempre apegados à palavra da verdade. A passagem que lemos fala-nos sobre a importância da oração. Aliás, esses versículos são o registro de uma oração de intercessão de Paulo em favor dos cristãos colossenses. Quando nós oramos, prezados irmãos, nós estamos reconhecendo a nossa total dependência do Senhor, a nossa falta de habilidade, ou seja, a nossa inabilidade para tocarmos a nossa vida satisfatoriamente. Quando oramos, nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa carência, a nossa necessidade do Senhor. O apóstolo Paulo rende graças a Deus pela vida dos colossenses e intercede por eles. Hoje de manhã vimos que o apóstolo Paulo nunca conheceu os colossenses pessoalmente. A palavra do tempo de pandemia é: eles nunca tiveram um encontro presencial. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo orava pelos cristãos colossenses. E isso nos conduz a considerarmos o seguinte: nós somos intercessores? Nós oramos por outras pessoas?
Nós imploramos a graça do Senhor, o favor do Senhor sobre outras pessoas. As orações do apóstolo Paulo não eram egoístas, não eram egocêntricas no sentido de orbitarem apenas em torno dele e de suas demandas e de suas necessidades. Não que seja errado ou ilícito nós orarmos por nós mesmos e por nossos motivos e por nossas necessidades, mas não podemos, na tarefa de orarmos ao Senhor, falarmos apenas sobre nós. Devemos orar por outros. Vocês precisam orar por mim. Eu preciso orar por vocês. E é nessa troca que o povo de Deus é abençoado. E é nessa comunhão no Senhor que o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Muitas vezes nós desvalorizamos o poder da oração e a vemos como um sinal de impotência. Muitas vezes desvalorizamos a oração e a vemos como um sinal de impotência. Por exemplo, a pessoa comparece até você, pede a sua ajuda em um determinado assunto e você diz o seguinte: olha, eu não estou podendo te ajudar financeiramente, ou eu não estou podendo te ajudar indo ficar lá na sua casa para cuidar dos seus filhos, mas eu vou orar por você, tá bom? Esse tipo de comportamento configura-se como uma diminuição do poder da oração, é desvalorizá-la, é tornar a oração como expressão de impotência, e é justamente o contrário. Porque a oração é diálogo com o todo-poderoso Deus, com o onipotente Deus, o Deus criador e sustentador de toda a realidade. Meus irmãos, a oração é um imperativo de Deus dirigido ao seu povo, é uma ordem, e ordens são dadas para serem cumpridas. Deus deseja que o seu povo se relacione com Ele por meio da oração, oração que é sempre encontro, oração que é meio de graça, oração que é sempre resposta que nós damos à palavra do Senhor. Quando nós nos ajoelhamos, nós entendemos melhor a majestade e a grandeza do Senhor e ao mesmo tempo vamos nos conscientizando das nossas muitas limitações. Eu não sei se você já teve a experiência, espero que sim, de se ajoelhar diante do Senhor quebrado, enfraquecido, desmotivado, sem coragem, e depois de orar, se levantar fortalecido. É uma bênção quando o Senhor nos visita com coragem, com consagração, com ânimo. O crente pode experimentar isso, essa bênção de ajoelhar-se quebrado, desmotivado e erguer-se fortalecido pelo Senhor. Meus irmãos, nós aprendemos diversas lições com essa passagem. A primeira delas, nós aprendemos aqui sobre a necessidade de conhecermos a vontade de Deus. Pelo que Paulo orava em favor dos colossenses? Verso 9. Para que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade. Paulo não pede apenas para que os crentes colossenses conheçam a vontade de Deus. Paulo implora, roga ao Pai, para que eles transbordem desse conhecimento. Transbordar sugere algo que está tão repleto, tão cheio, que pode compartilhar. No almoço de domingo não é incomum você pegar aquela Coca-Cola gelada e você está com tanta vontade de beber aquilo que você vai enchendo o copo e daqui a pouco transborda. E às vezes não dá tempo de você ir e tomar aquele golinho, né, que preserva a toalha de ser suja e de você levar bronca da patroa. Tem hora que não dá tempo, o negócio transborda. O apóstolo Paulo pede para que os crentes colossenses transbordem do conhecimento do Senhor. A vida cristã, prezados irmãos e irmãs, não pode ser vivida de forma medíocre e superficial. Não podemos ser cristãos rasos. Precisamos transbordar do conhecimento do Senhor.
O grande objetivo da oração, prezados irmãos, é conhecer a vontade de Deus. Um filósofo dinamarquês, protestante, muito importante na história da filosofia, chamado Søren Kierkegaard, ele costumava dizer o seguinte: alguém começou a orar imaginando que oração tem a ver com falar, e aos poucos foi se conscientizando cada vez mais que, na verdade, oração é ouvir. Porque por meio da oração nós vamos sendo ajustados e moldados pelo Senhor. A oração é a avenida central pela qual o Senhor nos encontra e vai nos aperfeiçoando. O grande objetivo da oração não é convencer Deus de alguma coisa. O grande objetivo da oração é sermos convencidos pelo Senhor a respeito da sua vontade. O grande objetivo da oração não é persuadir Deus de fazer aquilo que a gente quer, mas sim ser persuadido pelo Senhor acerca do que Ele quer para nós. Se formos desenvolver esse assunto a partir da teologia, especialmente da teologia sistemática, haveremos de concluir que a oração não muda a mente de Deus. Por que não? Exatamente porque Deus não pode aprender novidade alguma vinda da nossa parte e porque Deus nunca tem um plano inferior ao perfeito. Por que você muda de ideia? Porque você conversa com alguém e essa pessoa convence você de que as suas ideias não são assim tão boas. Você é convencido por outro de que talvez exista uma outra possibilidade. Ou seja, isso simplesmente não é possível no que diz respeito ao ser divino, porque o plano do Senhor nunca é inferior àquilo que podemos descrever como sendo perfeito. É por isso que a oração serve para nós sermos persuadidos pelo Senhor e não o contrário. Meus irmãos, conhecer a vontade de Deus é vital para o crescimento espiritual e nós podemos conhecer a Deus por meio da Sagrada Escritura. Através da Bíblia, Deus se revelou especialmente ao homem pecador, comunicando tudo quanto Ele fez para a nossa salvação e redenção. Na passagem anterior, que nós estudamos hoje cedo, nos versos 5 e 6, Paulo fala sobre a importância da verdade. E uma vez que Paulo valorizou esse tema, destacou esse tema, nós também devemos destacá-lo. É importante nos comprometermos tão somente com a verdade do Senhor que nós encontramos na Sagrada Escritura. De manhã eu comentei com os irmãos que estavam na igreja, quem estava de manhã e está aqui hoje de novo vai ouvir mais uma vez a citação que eu fiz de Machado de Assis, escrevendo Dom Casmurro. Nesse livro, Machado de Assis fala sobre um de seus personagens, chamado Padre Cabral. E a respeito do Padre Cabral, Machado de Assis diz que ele levava tudo para a Escritura. Sabe aquela pessoa que sempre consegue levar todo tipo de assunto para a Escritura? E o crente deve ser assim. Está conversando sobre alguma coisa e faz referência à Escritura. E eu achei muito interessante essa abordagem, esse comportamento do personagem de Machado de Assis. Nós também devemos levar tudo para a Escritura, isto é, devemos ser orientados pela palavra de Deus. O conselho importante para o crente não é o conselho que ele escuta lá no vestiário da firma, não é o conselho das meninas da ginástica. O conselho bom é o conselho da Escritura, é o conselho do Senhor por meio de sua palavra. Paulo pede a Deus para que os colossenses transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Na linguagem do Novo Testamento, ser cheio significa ser controlado por. A súplica de Paulo
ao Pai Celestial, é para que os colossenses sejam controlados, dirigidos, presididos pela boa vontade do Senhor. Numa época de tanta superficialidade, numa época de tantos abusos, é cada vez mais urgente que os crentes compreendam que devem ser orientados tão somente por meio da Escritura. Lembremos-nos de que nós, protestantes, somos o povo do sola Escritura. Nós ainda sustentamos isso, somente a Escritura tem valor para nós. A Escritura tem autoridade divina para reger a nossa vida, nosso culto e nossa conduta. A segunda lição que aprendemos com essa passagem, a necessidade de se obedecer à vontade de Deus. Paulo pede a Deus para que os crentes transbordem do pleno conhecimento do Senhor, mas implora ao Senhor também para que os crentes pratiquem a vontade de Deus. A oração de Paulo é para que os colossenses vivam por modo digno de Deus. Esse é o desejo de Paulo em relação às suas ovelhas, que os cristãos colossenses vivam por modo digno de Deus. Essa mesma meta, essa mesma ambição, a gente encontra em Filipenses, quando o apóstolo Paulo dá a ordem: vocês devem viver por modo digno do Evangelho. E, gente, viver por modo digno de Deus é andar como Jesus andou. É viver de acordo com as orientações da palavra do Senhor, é viver de forma santa, é não se comprometer com o pecado, é enxergar o pecado e se arrepender dele e se afastar dele. O pecado não pode virar rotina na nossa vida. E eu estou junto com você no time daqueles que não gostam de pecar, mas que pecam mesmo assim. E o que a gente deve fazer? Sempre implorar a graça do Senhor sobre nós. Sempre implorar a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Devemos viver por modo digno do Senhor para agradar o Senhor. Não devemos viver por modo digno de Deus para atrair o amor de Deus, mas sim para agradar o Senhor. O reverendo Tim Keller, um pastor presbiteriano norte-americano, muito famoso, muito importante na teologia contemporânea, em um de seus livros faz a seguinte referência: imagine um pai que está assistindo seu filho jogando no time do qual ele é treinador. Sentado no banco, ele ama o filho pleno e completamente. Se o filho esquece suas instruções e comete um erro, isso em nada irá mudar seu amor por ele ou sua aprovação. O filho tem o amor do pai assegurado, independentemente de seu desempenho. Mas é claro, o filho quer sim fazer uma bela jogada. Não para conquistar o amor do pai, isso ele já tem. O que ele deseja é fazer o melhor que ele pode para glorificar, ou melhor dizendo, para honrar seu pai, para agradar o seu pai. E é dessa forma que nós devemos nos relacionar com o Senhor. Não devemos viver por modo digno do Evangelho para atrair o amor do Senhor. Ele já nos ama. Mas queremos fazer uma jogada bonita, afinal de contas, nós queremos agradar a nosso Pai Celestial. Terceira lição que aprendemos com esse texto: a oração ajuda-nos a lidarmos com circunstâncias difíceis. Aprendemos isso com o verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder. Os crentes não são fortalecidos com metade do poder disponível do Senhor, com 1/4 do poder disponível. Podemos ser fortalecidos com todo o poder oriundo do trono do Senhor, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a, qual que é a palavra que aparece aí? Perseverança.
A oração nos ajuda a sermos perseverantes. A palavra grega traduzida por perseverança comunica a ideia de paciência para suportar circunstâncias difíceis. A oração, por meio da oração, Deus nos ajuda a lidarmos com circunstâncias difíceis. E todos nós estamos envolvidos de alguma forma com circunstâncias que são adversas. Perseverança é, portanto, paciência em ação. Perseverança é a ação do soldado no campo de batalha, que continua lutando apesar das circunstâncias desfavoráveis. A perseverança bíblica não envolve apenas a capacidade de suportar coisas, mas sim também a habilidade de transformar as adversidades em triunfo. Pela graça do Senhor, é possível sim que as adversidades sejam transformadas em triunfo. Essa perseverança é uma paciência triunfadora. Muitos são como os soldados de Saul, que ao verem o gigante ficam encolhidos, assustados e acovardados. No entanto, nós não devemos ser assim. O cristão deve ter coragem, o cristão não pode desistir, ele pode perseverar com a graça do Senhor. Sobre perseverança, eu gostaria de compartilhar com vocês de uma experiência vivida por John Stott. John Stott foi um grande pastor episcopal, teólogo anglicano, e certa vez ele foi fazer uma série de pregações na cidade de Sydney. E ele ficou hospedado na casa do bispo anglicano da cidade de Sydney. E ele reparou que no escritório do bispo haviam frases escritas, a mesma frase escrita diversas vezes. E foi quando ele ficou sabendo da história do antigo morador daquela casa onde o bispo anglicano de Sydney residia. Aquela casa havia sido outrora ocupada por Thomas Sutcliffe Mort, o antigo colono britânico de Sydney. Algumas das docas de Sydney levam o seu nome. No início do século XIX, Thomas Mort se propôs a resolver o problema da refrigeração. O que acontecia? A Austrália estava exportando carne para a Europa. No entanto, a carne estragava. A carne saía da Austrália, mas como não tinha a refrigeração adequada, ela chegava estragada na Europa. E Thomas Mort resolveu solucionar aquele problema, de modo que ele reservou 3 anos para o seu projeto. Thomas Mort levou 26 anos, mas ele fez aquilo que ele havia proposto a fazer. Ele viveu o suficiente para ver a primeira remessa de carne refrigerada deixar a Austrália, mas morreu antes dessa carne chegar à Europa. E enquanto John Stott estava ali, ele reparou que a frase que Mort escreveu no seu escritório era a seguinte: perseverar é ter êxito. Perseverar é ter êxito. Então, com a graça do Senhor, devemos perseverar. A oração ajuda-nos, capacita-nos a perseverarmos. A oração, além de nos ajudar com circunstâncias difíceis, ajuda-nos a lidarmos com pessoas difíceis. Depois de falar sobre perseverança, o apóstolo Paulo fala sobre longanimidade. A palavra grega traduzida por longanimidade comunica a ideia de paciência com pessoas que são difíceis. Todos nós conhecemos pessoas que são difíceis. Algumas pessoas são de difícil trato, é difícil a gente conviver com elas. São resistentes, são duras, né? são inflexíveis. E às vezes a gente fala de pessoa difícil e a gente é uma pessoa difícil, não é? Acho que todos nós somos, de certa forma, difíceis, não é? De perto todo mundo é difícil.
A oração ajuda-nos a lidarmos com pessoas difíceis. A palavra grega comunica essa ideia de paciência com pessoas que são difíceis. Como a própria palavra longanimidade já enseja. Longanimidade tem a ver com ter um pavio longo e não um pavio curto. Longanimidade é ânimo espichado ao máximo, é a capacidade de perdoar em vez de revidar, é a atitude de abençoar em vez de amaldiçoar. Enfim, longanimidade é pagar o mal com o bem. E é o próprio Senhor quem nos capacita a sermos longânimos. A oração nos ajuda a lidarmos com pessoas que são difíceis. Prezados irmãos, o Espírito do Senhor é paciente com as pessoas. O Senhor é paciente conosco, afinal de contas, quantas vezes a gente não comete os mesmos erros, as mesmas presepadas, e o Senhor nos perdoa. Ele é misericordioso e nós devemos ser também. E por meio da oração somos capacitados pelo Senhor para sermos longânimos. Meus irmãos, quero lembrá-los de que o mesmo Deus que exige a santificação é o Deus que nos capacita à santificação e que tem paciência conosco. Próxima lição, quinta lição que aprendemos com o texto. A oração nos ajuda nos momentos difíceis da vida. Muitas pessoas podem até suportar circunstâncias adversas, pessoas difíceis, mas perdem a alegria nesse processo. Chama a atenção de vocês para o fato de que o apóstolo Paulo pede para que Deus abençoe os colossenses com perseverança, com longanimidade. Quem é que vem depois? Com alegria. Tem muita gente que enfrenta dificuldades variadas, tem pessoas que têm paciência para lidarem com pessoas difíceis, mas que perdem a alegria no meio de tudo isso. A vida fica preto e branco, perde o colorido. A oração ajuda-nos e capacita-nos a enfrentarmos tudo isso e permanecermos alegres. Existe um tipo de perseverança que suporta sem prazer algum, mas Paulo não está pedindo a Deus por esse tipo de perseverança. Ele ora para que os cristãos colossenses tenham paciência, longanimidade e perseverem com alegria no Senhor. É importante ressaltarmos que essa alegria ultra circunstancial não é um sentimento natural que nasce em nós mesmos, mas sim é uma dádiva do Senhor. É algo que o Senhor concede e confere para o seu povo. Quero lembrá-los também de que, assim como a longanimidade, a alegria é fruto do Espírito. Não é coisa nossa, é coisa que Deus nos dá. É por isso que é possível perseverarmos, é por isso que é possível sermos longânimos, afinal de contas, é o próprio Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Finalmente, prezados irmãos, a oração ajuda-nos a sermos gratos e a pensarmos sempre no porvir. Quando consideramos a epístola aos Colossenses, verificamos que seu autor é um homem grato. Diversas vezes nessa epístola, Paulo fala sobre gratidão e ele contagia o leitor. Ele contagiou a comunidade de Colossos e nós devemos ser assim, contagiar outros com gratidão e com contentamento no Senhor. O crente não pode ser o contrário disso. Aquela pessoa que contamina outros, contamina terceiro com infelicidade, com reclamação, com queixa contínua. Não, para com isso, para de ficar reclamando o tempo todo. Seja grato, aprendemos isso nesse texto. Paulo fala sobre a importância da gratidão e a oração o ajuda, o equipa a ser grato e também a pensar sempre no porvir. O apóstolo Paulo
Rende graças ao Pai que vos fez idôneos, verso 12, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O apóstolo Paulo vive aqui, mas pensa no porvir. E nós também devemos proceder de igual forma. Precisamos sempre nos recordarmos de que a vida é muito mais do que o aqui e agora. A vida é muito mais do que essa realidade que a gente vê no presente. Devemos pensar sempre nas coisas que são lá do alto. Aliás, essa é a recomendação de Paulo, lá no capítulo 3 dessa mesma epístola. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, e que a gente se comprometa cada vez mais com a disciplina espiritual da oração, que nos ajuda a lidarmos com situações difíceis, com pessoas difíceis, que nos ajuda a sermos gratos e a nos concentrarmos nas recompensas que o Senhor vai nos dar na eternidade. Que o Senhor abençoe você e a mim e a todos nós, em nome de Jesus. Amém.